O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que abriram os teus olhos? Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem, chamado Jesus, fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais coisas? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e tinham recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é vosso filho, que dizes ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhes abriu os olhos também não sabemos.
interrogai-o, ele é maior de idade. Ele, porém, fala por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus não tinham combinado, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade a quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: quem é ele que te fez? Quem é ele que te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse, e não escutastes. Por que queres ouvir de novo? Por acaso queres tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas a esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tinha aberto os olhos de um cego de nascença, se esse homem não viesse de Deus. Não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nascestes todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpas. Mas, como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre Fernando, Padre Bezerra, amados irmãos e irmãs, você que está em casa.
O evangelho de hoje tem panos para as mangas. Ele tem muitos detalhes. E o Padre Fernando, que é doutor em Sagrada Escritura, sabe muito bem do que eu estou falando. O evangelho de João, nós estamos diante do 6º sinal. O evangelista João nos apresenta 7 sinais. Os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, chamam de milagres. São João prefere utilizar o termo sinal. E gostaria que nós fizéssemos assim um caminho. Vamos tentar fazer um caminho por este evangelho que nós acabamos de ouvir. Primeiro que podemos dizer, ele é lindo, uma linda narrativa. A narrativa de um encontro. Domingo passado, nós também tivemos um encontro. Jesus saciando a sede da humanidade. Agora nós temos um outro encontro. Jesus dando luz à humanidade que andava nas trevas. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Vamos agora pensar no início deste evangelho. Havia um cego que era cego de nascença. Significa alguém que nunca tinha visto a luz. Durante toda a sua vida, tudo era trevas, tudo era escuridão. Mais intrigante é a pergunta que os discípulos fazem a Jesus. Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os seus pais? É o primeiro elemento que nós podemos então destacar. Como pode um feto no útero materno pecar? A pergunta foi: quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os seus pais? É claro que esta pergunta não tem absolutamente nada a ver com o pecado original, o pecado da origem, o pecado de nossos pais. No entanto, havia, na época, uma interpretação de que o feto, já no útero materno, poderia cometer pecado. Jesus responde: nem ele, nem os pais dele. Jesus começa, então, a desmontar uma teoria que existia na sua época. Aquela que o feto poderia pecar, e a outra que
A doença física era uma consequência, como um castigo de Deus pelo pecado de alguém. Essa teoria trazia uma falsa ideia de Deus, como se Deus fosse um Deus vingativo, um Deus rancoroso, um Deus carrasco que age como um vigia a ponto de punir qualquer desvio humano. Nós também, na nossa vida cotidiana, podemos cair na tentação de transmitir às futuras gerações uma falsa ideia de Deus. Quem de nós nunca escutou a expressão que diz: olha, Deus castiga, Deus vai te castigar se você fizer isso? Nós precisamos ter muito cuidado com a ideia de Deus que nós transmitimos aos outros. Jesus veio nos apresentar o verdadeiro rosto de Deus. Quem é o Deus que Jesus veio apresentar? É um Deus amoroso, misericordioso, Pai compassivo, bom, fiel, justo, pronto para perdoar todo aquele que de coração humilde e sincero busca a face de Deus. Este é o Deus de Jesus, cheio de bondade, de amor e de misericórdia. Gostaria de convidar vocês para uma outra cena. Quando Jesus chega na sua cidade de Nazaré, onde ele se havia criado, e entra na sinagoga num dia de sábado e se levanta para fazer a leitura. E a leitura que ele faz é aquela do profeta Isaías. E nesta leitura que ele faz, uma das expressões utilizada pelo profeta Isaías é: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para dar vista aos cegos. Voltamos agora para o Evangelho de hoje. Ao longo de todo o Antigo Testamento, não existe nenhuma passagem na Sagrada Escritura que fale sobre a cura da cegueira. Não existe no Antigo Testamento nenhuma passagem bíblica que retrate a cura da cegueira. Quem é Jesus? É aquele que, anunciado pelo profeta Isaías, foi enviado por Deus. Jesus é o enviado de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para dar vista aos cegos.
onde o cego se encontra. O cego se encontra pedindo esmolas. Se ele está pedindo esmolas, então nós já podemos dizer qual é a situação social, econômica daquele cego. Era um homem pobre, mendigo, que vivia na dependência dos outros, que para sobreviver dependia dos outros. A religião da época dizia: ele é um castigado de Deus para não ter a visão e viver assim. Portanto, pesava nos ombros daquele cego uma exclusão social. Uma exclusão social porque era pobre. Pesava nos ombros daquele cego uma exclusão religiosa, porque pelo fato de ser cego, ele era considerado publicamente um pecador. Portanto, não havia lugar nem na sociedade, nem na religião para aquele homem. Ainda mais, vivia preso aos esquemas da época. O profeta Isaías diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para dar vista aos cegos, para dar liberdade àqueles que estão presos. Era comum na época que o sacerdote que servia ao templo de Jerusalém fizesse todo um ritual. E esse episódio acontece na festa das tendas, onde se fazia o ritual da água e o ritual da luz. Naquela época, o sacerdote era responsável de pegar uma bacia de ouro com água e colocar na fonte de Guion. E, além do mais, a cidade ficava iluminada com grandes tochas durante toda a noite. No entanto, aquele homem nunca foi tocado nem pela água de Guion, nem encontrado pela luz do ritual do templo. Jesus encontra o homem. É Jesus que toma a iniciativa. E encontrando o homem, Jesus cospe no chão. Com a saliva faz lama. Coloca nos olhos do cego. E ao invés de mandá-lo para a fonte de Guion, Jesus manda que ele vá se lavar na piscina de Siloé. A palavra Siloé significa enviado. Vocês participaram da missa no domingo passado, não participaram?
Sim ou não? No domingo passado, Jesus disse à mulher samaritana: quem bebe desta água vai ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede, porque a água que eu dou é uma fonte que jorra para a vida eterna. Quem é o enviado de Deus? É Jesus. Onde o cego foi lavar os olhos? Na piscina de Siloé. O que significa a palavra Siloé? Portanto, onde ele lavou os olhos? No enviado de Deus. Quem é o enviado de Deus? Jesus. É Ele que é a fonte que nos lava. É Ele a luz que ilumina a nossa vida. É Ele que nos liberta das prisões. É Ele que nos dá liberdade. O que é a saliva feita lama? A saliva é o hálito condensado. O hálito condensado. Vocês lembram do livro do Gênesis? Vocês lembram da narrativa da criação? Quando Deus modela o homem do pó da terra e sopra nas narinas do homem um hálito de vida, pois esta saliva é o hálito de Deus condensado. É a vida de Deus que é agora colocada nos olhos daquele cego. É bonito ou não é? Vocês vejam como eu disse para vocês que esse evangelho de hoje tem panos para as mangas, não é? Tem muitos elementos, muitos detalhes. E veja que até agora, até aqui, eu apresentei para vocês apenas os 8 primeiros versículos que nós ouvimos no evangelho de hoje. Por quê? Porque nos 8 primeiros versículos, toda a atenção está voltada para Jesus. A partir do versículo 8, a atenção sai de Jesus, é como se Jesus saísse de cena e entrasse agora aquele homem curado que era cego. E vejam que as pessoas, elas percebem o que Jesus faz. Aliás, percebem o que está acontecendo, percebem a mudança que aconteceu. Os primeiros a perceberem são os seus vizinhos. São aqueles que convivem com o cego, que o conhecia pedindo esmola, na mendicância, ou seja, na subserviência. E se admiram que aquele homem que vivia na dependência, na subserviência, agora age livremente, enxerga, e então começa aquele tititi dentro da comunidade. Não é aquele que era cego? Era. É um parecido com ele. Eu acho que é ele. Não, não pode, ele é cego, como é que está enxergando? E o cego diz o quê? Sou eu mesmo. Olha, minha gente, o encontro com Jesus transforma a nossa vida. Por isso nós precisamos pedir sempre a graça
de termos um encontro com Deus que seja verdadeiramente transformador. Uma conversão autêntica e não algo superficial. E quando a mudança ela é autêntica, ela é verdadeira, ela provoca reações. E o gesto que Jesus realizou na vida daquele homem é um sacramento provocatório. Aquele homem que era considerado pecador, que era considerado cego, ele passou por uma transformação mediante um banho. Também nós precisamos passar por uma transformação de vida através de um banho. E o banho que transforma a vida de todos nós, nós damos o nome de batismo. Assim como aquele cego era pecador, também nós, pecadores. Assim como aquele cego vivia na escuridão, também nós, antes do batismo. Assim como aquele cego lavado e ungido, nós também lavados e ungidos no sacramento do batismo. Portanto, o que Jesus realizou na vida daquele cego, ele continua realizando ainda hoje na vida de cada um de nós que recebeu o sacramento do batismo. Ungido, perdoado, purificado. Para que, aí sim, é onde entra agora a parte do homem que era cego. Para quê? Para que fomos ungidos no batismo? Para que fomos perdoados os nossos pecados no batismo? Para que fomos iluminados no batismo? Lembrem da vela? Para que fomos banhados no batismo? Lembrem da água que é derramada na nossa cabeça? Para nos tornarmos testemunhas de Jesus. Testemunhas diante de todos, primeiro da comunidade a qual nós pertencemos. Veja que a primeira reação foi da comunidade. Mas como o gesto de Jesus é provocatório, ele provoca também ruptura com as estruturas de morte que mantêm as pessoas aprisionadas na miséria. É por isso que toda pessoa batizada não pode compactuar com a injustiça, com quem pratica a maldade, com quem defende a morte, com quem apoia o aborto, com quem não aceita a vida para o outro, para quem se desfaz do outro, para quem julga o outro. Quem é batizado não pode ter esse tipo de atitude na sua vida. Quem é batizado deve ser testemunha daquele que verdadeiramente nos liberta. Diante da reação da comunidade, o primeiro testemunho é aquele homem. Quem é Jesus para o cego começa sendo um homem. Fez lama com a saliva, colocou nos meus olhos e mandou que eu fosse me lavar na piscina de Siloé. Diante da reação do povo, dos
concidadãos, dos vizinhos. A notícia não para, então chega aos ouvidos das autoridades judaicas. Quem são as autoridades judaicas? São os responsáveis pelo sistema que mantinha o homem cego aprisionado na mendicância e que não aceitava que ele saísse daquela situação de vida. Como infelizmente ainda hoje não são poucas as pessoas que vivem aprisionadas e que não têm possibilidade nem oportunidade de mudança na estrutura da sua própria vida. Devido à má administração, pela situação social, da educação, da saúde e assim por diante, das assistências sociais. Tudo isso nós precisamos pensar que são estruturas que deveriam estar a serviço da libertação, da vida, a serviço do desenvolvimento da pessoa humana como um todo, da sociedade como um todo, e não a serviço de poucos privilegiados. Por isso a reação é imediata. O que foi que esse homem fez contigo? Ele fez lama, disse para as autoridades, colocou nos meus olhos, mandou que eu fosse à piscina de Siloé, me lavar, eu fui, voltei enxergando. Mas esse homem é um pecador, ele não respeita o sábado, esse homem não pode vir de Deus. Por quê? Porque, infelizmente, as estruturas da época que mantinha escravizadas as pessoas não permitia que alguém pudesse violar a lei do sábado. E Jesus foi condenado exatamente por isso. Um dos argumentos que levou Jesus à morte foi: este homem não respeita o sábado. E então o cego diz às autoridades judaicas: se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e que agora eu estou enxergando. E eles não acreditaram que ele fosse cego. E para que tivessem a certeza de que ele não era cego, mandou chamar quem? Os pais. Vai chamar os pais para saber se esse homem era cego ou passou a vida toda enganando o povo, iludindo, ludibriando as pessoas. E então chamaram os pais. Este é o vosso filho, que vós dizeis, nasceu cego? Como é que agora está enxergando? Os pais disseram: esse é nosso filho. Ele nasceu cego. Agora, como está enxergando, não sabemos. Pergunte a ele. É maior de idade. Ele pode responder por ele mesmo. Não existe pior coisa. Não existe pior coisa quando o compromisso com Deus gera ruptura familiar. Deus não quer a família desestruturada. Deus não quer. Aliás, já no princípio Deus criou homem e mulher para que se unissem. E quando os fariseus perguntaram acerca da destruição das famílias, Jesus disse: o que Deus uniu, o homem não separe. Por isso, Deus quer a família unida. Mas uma família unida, ela só pode ser unida verdadeiramente em Deus. E quando o projeto de Deus não está dentro da família, ela se divide. Foi exatamente o que aconteceu com esse episódio. Família dividida porque não queria aceitar o projeto de Deus, que é vida, liberdade. Portanto, os pais não
se comprometeram com o filho. Infelizmente, ainda hoje, não são poucos os filhos que não fazem a experiência de pais comprometidos com eles. Como é o seu compromisso com os vossos filhos? A missão do pai e da mãe é comprometedora. Não é só gerar filhos e soltá-los no mundo. É se comprometer com eles desde o primeiro instante da gestação, da geração, até o ocaso natural. Desde o primeiro instante, já como feto, é um compromisso, até o ocaso natural. Este deve ser o compromisso familiar. Não romper os laços, mas isso só é possível quando Deus se faz presente na vida da família. E por que aqueles pais não quiseram se comprometer? Infelizmente, como ainda hoje acontece, se aqueles pais se comprometessem com o filho naquele momento, seriam expulsos da comunidade. E ser expulso da comunidade significa viver na mendicância, não ter mais de onde tirar a renda financeira. Os pais preferiram o dinheiro à responsabilidade com o seu filho. E, infelizmente, isso também acontece no mundo de hoje. Filhos que preferem o dinheiro à responsabilidade com os pais, pais que preferem o dinheiro à responsabilidade com os filhos. E Jesus deixou bem claro: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, infelizmente, ainda hoje, a busca pelo dinheiro, o pecado do ter, continua sendo instrumento de desarmonia, de desunião, de separação, de desestruturação de muitas famílias. Interrogai-o, ele é maior de idade. E então os pais estavam com medo, não se comprometeram. Perguntaram novamente ao cego: que dizes deste homem que te abriu os olhos? É um profeta. Antes era um homem, agora é um profeta. Vai crescendo no conhecimento de Deus, porque quanto mais ele testemunha o que Jesus fez, quanto mais se compromete com as ações de Jesus, mais ele vai crescendo no conhecimento de quem é Jesus. Assim acontece também com a nossa vida. Quanto mais nos comprometemos com Jesus, quanto mais nós o testemunhamos, mais nós vamos compreendendo quem ele é. As autoridades dizem assim: tu nasceste em pecado e agora estás querendo nos ensinar? E então ele diz: é interessante, vocês dizem que veem, no entanto, ele me abriu os olhos. Nunca se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego. E eles expulsaram o cego da comunidade. Agora entra Jesus novamente e diz: que dizes tu daquele que te abriu os olhos? E ele pergunta: quem é, Senhor? E Jesus diz: sou eu que falo contigo. Ou seja,
de homem, de profeta, agora Jesus é para aquele homem o Senhor. E o Senhor é um título na Bíblia que se dá somente para Deus. Toda a catequese de João é para fazer com que nós cheguemos ao conhecimento de que o enviado é verdadeiramente Deus. Por isso, o Evangelho termina com o cego, o homem que era cego, se prostrando diante de Jesus em adoração. É isso que a catequese de João espera de nós batizados. O reconhecimento da divindade de Jesus. O único que pode nos libertar. Por isso, nossa confiança não está em nenhum homem, em nenhuma autoridade humana. Está em Deus. Falei demais, não foi? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.